Meu nome é Bailey Thornton, tenho 25 anos. No mês passado, durante um jantar em família, meu irmão mais velho riu na minha cara, a voz carregada de desprezo. Inútil. Você não consegue nem comprar um pedaço de pão. A mesa inteira ficou em silêncio. Meus pais não disseram nada, desviando o olhar do meu. Senti o peso de anos sendo ignorada nas palavras dele. Mas não discuti. Apenas sorri, me levantei e fui embora. O sorriso arrogante dele ficou gravado na minha mente, mas eu sabia algo que ele não sabia, aquelas palavras foram um empurrão final. Uma semana depois, meu celular não parava de tocar com ligações dele, voicemails desesperados se acumulando. Eu não atendia. Enviei apenas uma mensagem, não mais pão. E pronto. Aquele foi o momento em que finalmente recuperei o controle. O que levou àquele jantar? E por que ele estava implorando depois? Minha família achava que poderia me usar para sempre, mas eu tinha outros planos. Fique por aqui para ver como virei o jogo. Você já foi subestimado pela sua própria família ou pessoas que ama, só para vê-las implorando depois? Compartilhe sua história nos comentários. Cresci em Albuquerque, Novo México, em uma casa de 3 quartos, em uma rua tranquila, daquelas onde vizinhos acenam e crianças andam de bicicleta até anoitecer. Por fora, parecíamos uma família de classe média estável. Confortável, sem ostentação. Mas por dentro, a realidade era outra. Meu pai, gerente de um armazém, perdeu o emprego quando eu tinha 15 anos. A empresa fez cortes e ele chegou em casa um dia com uma caixa de papelão com suas coisas, o rosto tenso de raiva. Minha mãe, que trabalhava meio período como recepcionista em um escritório de advocacia, começou a fazer horas extras, mas não era suficiente. As contas se acumulavam e a geladeira frequentemente estava meio vazia. Eu via o estresse nos olhos deles, o jeito que sussurravam sobre dinheiro achando que eu não ouvia. Aos 17, comecei a trabalhar depois da escola como assistente de suporte de uma pequena empresa de tecnologia no centro. Consertava impressoras, resetava senhas e resolvia problemas de software por $10 a hora. A cada pagamento, eu entregava metade do meu salário para minha mãe e meu pai ajudar com as compras ou a conta de luz. Eles me agradeciam, mas sempre parecia uma obrigação, não uma escolha. Enquanto isso, meu irmão mais velho era o filho favorito. Sempre foi aquele em quem depositavam suas esperanças, carismático, confiante, o filho que não podia errar. Eles investiam cada dólar sobrando na grande ideia dele, uma startup de aplicativos de fitness. Chamavam aquilo de seu bilhete para o sucesso, pagavam seu escritório e até compraram um carro usado para ele ir às reuniões com investidores. Eu também queria trabalhar com tecnologia. Não apenas consertar computadores, mas criar softwares, construir algo de verdade. Passava noites assistindo a tutoriais de programação em um laptop velho, sonhando em me tornar programadora. Mas sempre que eu mencionava isso, meu pai debochava. Coisa de garota como você não é para isso, dizia, balançando a cabeça. Faça algo mais prático. Minha mãe era pior. Ela me comparava ao meu irmão, a voz afiada. Por que você não pode ser mais como ele? Ele vai longe. Doía, mas eu engolia. Mantinha a cabeça baixa, cumpria meus turnos e mandava dinheiro para casa, mesmo que isso significasse pular refeições para economizar alguns dólares. O favoritismo deles não era sutil. No jantar, eles se gabavam da última apresentação dele para investidores, de como ele estava destinado à grandeza. Eu ficava lá, beliscando minha comida, enquanto ignoravam minhas notas máximas ou o fato de eu ter aprendido Python sozinha. Uma vez tentei mostrar à minha mãe um pequeno app que eu havia criado, um rastreador de orçamento para nossa família. Ela olhou de relance, deu de ombros e disse, que legal, mas o app do seu irmão vai mudar vidas. Eu me sentia invisível. Ele chegava em casa contando histórias de reuniões em cafés chiques, enquanto eu estava presa depurando códigos para clientes que mal me notavam. Ainda assim, continuei enviando dinheiro, $200 aqui, $300 ali, porque eles diziam que éramos uma equipe, uma família. Não era apenas sobre o dinheiro. Era a forma como eles me faziam sentir que meus sonhos não importavam. Meu pai uma vez riu quando mencionei que queria me inscrever em um programa de tecnologia na universidade. Você, programadora? Disse ele, como se fosse uma piada.
Meu irmão entrava na conversa, sorrindo de canto de boca, melhor ficar atendendo o telefone, irmãzinha. Eu engolia a raiva, mas cada provocação só alimentava um fogo silencioso dentro de mim. Comecei a anotar cada dólar que dava a eles em um app no celular. Nem sei bem porquê. No começo, apenas um pressentimento de que eu precisaria disso algum dia. No meu último ano do ensino médio, o favoritismo deles era impossível de ignorar. Depois de anos sendo desprezada pela família, parei de buscar aprovação. Coloquei toda a minha energia em construir uma vida que eles não poderiam tocar. No último ano do ensino médio, consegui um emprego de meio período em uma pequena startup de tecnologia em Albuquerque, trabalhando com suporte de TI básico. Era trabalho pesado e repetitivo, resetar senhas, desentupir impressoras, mas pagava, e eu queria mais. Enquanto meus pais dormiam e meu irmão corria atrás de investidores, eu ficava até tarde aprendendo a programar sozinha. Cursos online gratuitos eram meu refúgio. No laptop velho e barulhento, aprendi Python, JavaScript e SQL, criando pequenos aplicativos, como um rastreador de tarefas para meu trabalho ou uma calculadora de orçamento. Cada linha de código era um tijolo na parede entre mim e as expectativas deles. A startup percebeu minha dedicação e me promoveu de suporte de TI para auxiliar no desenvolvimento de back-end. Passava horas depurando scripts, escrevendo consultas em bancos de dados e aprendendo com desenvolvedores mais experientes, que me davam pequenos conselhos. Enquanto fazia aulas de ciência da computação na faculdade, pegava trabalhos freelance, criando sites para cafés locais ou desenvolvendo ferramentas simples para pequenos negócios. Cada salário ia direto para uma conta poupança secreta. Aprendi a manter minhas conquistas escondidas. Se mencionasse meu trabalho para minha mãe, ela suspirava e dizia: a empresa do seu irmão será maior que isso. Meu pai reclamava que meu hobby com computadores era perda de tempo. Então, eu permanecia em silêncio. Usava roupas de brechó, morava em um apartamento apertado compartilhado e comia barato para proteger meu dinheiro de pedidos intermináveis. Quando estava prestes a me formar, minha persistência valeu a pena. A startup me ofereceu uma posição de programador em tempo integral, com salário de $60.000 por ano. Era uma tábua de salvação, a chance de finalmente me sustentar sozinha. Não contei nada à família. Eles ainda pensavam que eu mal estava me virando, entregando parte do meu salário sempre que ligavam. Ao longo dos anos, eu havia lhes dado milhares de dólares. $5.000 para a hipoteca, $2.000 para consertos do carro deles, $400 para contas aleatórias de serviços. Eu registrava cada centavo em um app de orçamento que havia criado sozinha, não porque quisesse, mas porque algo me dizia que um dia precisaria de provas. Lá, onde o mantra familiar parecia mais uma coleira do que um laço. Enquanto eu construía minha vida silenciosamente, o mundo do meu irmão era todo brilho e sem substância. Suas redes sociais eram uma parede de mentiras, fotos dele encostado em um carro novo, em um escritório com paredes de vidro, legendas como arrasando ou vida de empreendedor. Amigos se deslumbravam com suas postagens, chamando-o de pioneiro. Mas eu sabia a verdade por contatos em comum. A empresa de aplicativos de fitness dele estava afundando em dívidas. Ele havia feito empréstimos enormes, atrasado pagamentos a fornecedores e corria para manter as aparências. Aquele carro brilhante financiado até o limite. O escritório, uma fachada alugada que ele mal podia pagar. Eu enxergava o truque, mas meus pais não. Continuavam se gabando do sucesso dele, cegos para as rachaduras em seu império. Eu mantinha a cabeça baixa, programando, economizando e registrando todas as exigências deles. Meu app anotava cada dólar enviado, datas, valores, motivos, porque eu sabia que a lealdade deles era com meu irmão, não comigo. Cada transferência parecia uma traição que eu estava financiando, mas eu ainda não estava pronta para confrontá-los. Eu estava construindo algo maior do que eles podiam imaginar, e não deixaria que tirassem isso de mim. Um jantar em família mudou tudo. O ar estava pesado com tensão na noite em que nos reunimos para celebrar o aniversário da mãe. Sentamos em um canto pouco iluminado de um restaurante familiar em Albuquerque, com toalhas xadrez e o burburinho das conversas ao redor. A mesa estava cheia de pratos de massa e pão de alho pela metade, mas o clima não era festivo. Meus pais estavam mais quietos que o normal, com sorrisos forçados. Meu irmão, como sempre, dominava a conversa, se gabando de sua última apresentação para investidores enquanto girava a taça de vinho.
Eu estava sentada à sua frente, beliscando a comida, tentando ignorar o nó familiar no estômago. Jantares em família sempre pareciam uma apresentação, e eu estava cansada de interpretar meu papel. No meio da refeição, ele voltou sua atenção para mim. O sorriso dele era afiado, como se estivesse esperando por aquele momento. Então, disse alto o suficiente para que as mesas próximas olhassem, ainda nesse emprego inútil de tecnologia? Inútil, você não consegue nem comprar um pedaço de pão. As palavras caíram como um tapa. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe encarava o prato, empurrando uma almôndega com o garfo. Meu pai tossiu e pegou a água, evitando meu olhar. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. A dor não vinha só das palavras dele, mas do silêncio deles, da cumplicidade. Senti meu rosto queimar, uma mistura de vergonha e fúria, mas forcei um sorriso apertado. Não daria a ele a satisfação de uma reação. Levantei-me, pedi licença e saí para o estacionamento, mãos trêmulas segurando as chaves do carro. Lá fora, o ar fresco do deserto bateu no meu rosto, mas não acalmou a raiva que crescia dentro de mim. Caminhei perto do meu sedã velho, repetindo mentalmente as palavras dele, a risada deles ecoando na minha cabeça. Eu estava cansada de ser o saco de pancadas. Enquanto me encostava no carro, tentando controlar a respiração, meu avô se aproximou. O vovô, sempre quieto nessas reuniões, tinha um peso nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Ele olhou ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhos e falou em voz baixa: Daley, há algo que você precisa saber. Meu estômago caiu. Ele explicou que minha mãe e meu pai tinham feito um empréstimo de $50.000 usando meu nome, meu crédito, sem minha permissão. Fizeram isso para socorrer a empresa falida do meu irmão, achando que eu nunca descobriria. O vovô os havia ouvido discutindo e não podia mais ficar em silêncio. Fiquei paralisada, a mente acelerada. $50.000, meu nome, meu futuro enrolados nas mentiras deles para sustentar alguém que zombava de mim na frente de todos. Queria gritar, voltar lá e confrontá-los, mas não podia. Ainda não. A mão do vovô descansava no meu ombro, a voz firme: você é mais forte do que eles pensam. Faça o que precisa ser feito. Assenti, o maxilar tenso, a determinação se fortalecendo. Eles haviam cruzado uma linha, e eu não ia deixar passar. Dirigi para casa naquela noite, a raiva se transformando em um plano. Pela manhã, estava determinada a descobrir a verdade. Entrei na minha conta bancária, mãos trêmulas enquanto percorria os extratos. Lá estava, um empréstimo feito há 2 anos, em meu nome, com parcelas mensais que eu nunca autorizei. O saldo era enorme e os juros subiam rápido. Meu coração disparou ao perceber a profundidade da fraude deles. Haviam apostado meu futuro para sustentar a empresa falida do meu irmão, e eu não fazia ideia. Eu fui mais a fundo, reunindo todas as provas que conseguia encontrar. Verifiquei meus e-mails, procurando qualquer correspondência bancária. Enterradas na minha caixa de spam estavam notificações, e-mails de confirmação de pedidos de empréstimo, lembretes de pagamento, todos em meu nome, mas enviados para uma conta que eu raramente usava. Imprimi tudo, mãos trêmulas de raiva ao ler as letras miúdas. Crucifiquei os números com meu app de orçamento, o mesmo que eu havia criado para controlar o dinheiro que dava à minha família. Os números não mentiam, junto com os milhares que eu enviava voluntariamente para as contas, eles estavam desviando ainda mais através desse empréstimo. Encontrei um rastro de papel com extratos bancários e comprovantes de transferência em uma conta familiar compartilhada que eu não verificava há anos. Cada documento parecia uma facada, prova de até onde eles tinham ido para me explorar. Precisei de ajuda, alguém que pudesse entender aquela bagunça. Entrei em contato com uma advogada em Albuquerque, Carla Martinez, especialista em fraudes financeiras. O escritório dela era pequeno, escondido acima de uma cafeteria, mas sua reputação era sólida. Levei minha pilha de provas, e-mails impressos, extratos bancários, capturas de tela das transações do meu app. Ela ouviu enquanto eu explicava o empréstimo, a voz falhando ao descrever a confissão do vovô. Os olhos de Carla se estreitaram quando mencionei os $50.000. Isso é roubo de identidade, disse ela com firmeza. Seus pais e seu irmão usaram seu crédito sem consentimento. Podemos construir um caso. Ela explicou o processo: registrar um boletim de ocorrência, reunir mais evidências e processar por danos.
Não seria rápido, mas era possível. Saí do escritório dela com um plano e uma faísca de esperança. Denise Rey, minha melhor amiga desde a faculdade, se tornou meu porto seguro nesse período. Nos encontramos no dia seguinte em uma lanchonete, com o cheiro de fritas no ar, enquanto eu desabafava tudo. Denise, sempre calma sob pressão, me ouviu sem interromper. Ela já havia lidado com drama familiar próprio, os pais a manipularam para pagar dívidas deles anos atrás. Você não pode deixar que eles te manipulem, disse ela, a voz firme. Eles estão contando com o seu silêncio. Ela me ajudou a me manter firme, lembrando-me de comer, respirar e focar no próximo passo, em vez de me afogar na raiva. Passamos horas no meu apartamento organizando documentos, rotulando cada prova para Carla. A força silenciosa de Denise me impedia de desmoronar. Eu não parei de trabalhar. Meu emprego na startup de tecnologia exigia concentração, e eu me jogava na programação para manter a mente estável. Passava as manhãs escrevendo scripts, as tardes em reuniões e as noites preparando meu caso. Solicitei relatórios de crédito, contatei o banco para bloquear a conta do empréstimo e documentei cada interação. Quanto mais eu descobria, mais claro se tornava. Meus pais haviam assinado meu nome no pedido do empréstimo, e meu irmão havia usado o dinheiro para pagar as dívidas da empresa dele. Eles planejavam me manter no escuro, assumindo que eu nunca iria checar. Uma semana depois do jantar, percebi uma mudança. Minha mãe ligou 2 vezes, a voz incomumente suave, perguntando como eu estava. Meu pai mandou uma mensagem, algo sobre ver como eu estava. Meu irmão deixou um voicemail, com um tom nervoso, pedindo para nos encontrarmos. Eles estavam sondando, percebendo que algo estava errado. Eu não respondi. Não estava pronta para confrontá-los, pelo menos até meu caso estar à prova de falhas. Carla me avisou que eles poderiam tentar me culpar para desistir, mas eu tinha acabado de ser o capacho deles. Mantive minhas provas trancadas em um cofre, minha determinação aumentando a cada novo documento encontrado. As tentativas da minha família de me influenciar começaram sutis, mas ficaram implacáveis. Começou com uma ligação do meu pai, a voz carregada de acusação. Eu estava na minha mesa revisando códigos quando meu celular vibrou. Bailey, você está destruindo esta família, disse ele, tom cortante. Depois de tudo que fizemos por você, você está sendo egoísta. Desista desse absurdo de processo. Segurei o telefone, os nós dos dedos brancos, mas permaneci em silêncio. Suas palavras ecoavam as chantagens emocionais que eu ouvia desde criança, sempre sobre o que eu devia a eles. Encerrei a ligação sem dizer uma palavra, o coração acelerado. Eu não era mais uma criança e não ia cair nessa. Alguns dias depois, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Abri a porta e a encontrei lá, olhos vermelhos, segurando um lenço. Ela entrou no apartamento, a voz trêmula, e começou a discursar. A família é tudo, disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde fazer isso conosco? Cometemos um erro, mas processar seus próprios pais é cruel. Ela estendeu a mão para a minha, mas eu recuei, o peito apertado de raiva. Pela sua expressão, vi através das lágrimas, não era arrependimento, era manipulação. Disse que precisava de tempo para pensar, mas era uma mentira só para que ela fosse embora. Enquanto saía, virou-se, a voz quebrada, você vai se arrepender disso, Bailey. Fechei a porta, com a determinação ainda maior. O choro dela não mudava o fato de que haviam roubado $50.000 em meu nome. O pior veio quando meu irmão apareceu. Era uma noite chuvosa, e eu estava organizando documentos do processo com Denise quando a campainha tocou. Ele estava na minha porta, encharcado, sem seu habitual ar de arrogância. Pela primeira vez, parecia desesperado. Minha empresa acabou, admitiu, a voz baixa. Falências oficiais. Eu estraguei tudo. Ok, me desculpe. Ele implorou para que eu desistisse do processo, dizendo que me pagaria de alguma forma. Os olhos dele se moviam nervosamente, como se esperasse que eu cedesse. Lembrei de todas as vezes que ele me menosprezou, de cada dólar que enviei para sustentar os sonhos dele enquanto ele ria na minha cara. Balancei a cabeça. Você não vai consertar isso com palavras, disse, a voz firme. Ele implorou de novo, mas eu fechei a porta.
Mais tarde naquela noite, enviei um único texto: não mais pão. Era a última coisa que eu diria a ele antes da audiência. Denise foi meu apoio durante tudo. No dia seguinte, nos encontramos na casa dela, sentadas no sofá com canecas de café e minha pilha de provas. Ela já havia enfrentado batalhas parecidas, enfrentando a própria família quando tentaram controlar sua vida. Eles vão apertar todos os botões que conhecem, alertou, a voz calma, mas firme. Não deixe que eles entrem na sua cabeça. Ela me ajudou a ensaiar o que eu diria no tribunal, passando pelas perguntas que Carla, minha advogada, poderia enfrentar. A confiança de Denise me manteve firme quando duvidava de mim mesma. Ela me lembrava porque eu estava fazendo isso, não apenas pelo dinheiro, mas para recuperar minha vida. Ficamos até tarde revisando os registros de transações do meu app e extratos bancários, conferindo cada detalhe. O apoio dela me manteve focada, mesmo com as palavras da minha família ecoando na minha mente. A pressão deles não parou. Meu pai deixou mensagens de voz, cada vez mais raivosas, me acusando de trair a confiança deles. Minha mãe enviava longas mensagens misturando desculpas e súplicas para manter tudo em segredo. Meu irmão tentou ligar, mas deixei cair na caixa postal. Suas mensagens ficaram desesperadas, mencionando credores e me culpando por piorar a situação. Não respondi. O desespero deles só confirmava o que eu já suspeitava: eles sabiam que haviam sido descobertos. Meu app tinha registrado cada centavo que eu dei a eles, milhares de dólares ao longo dos anos, e agora eu tinha a prova do empréstimo que haviam feito em meu nome. Carla disse que o caso era forte, mas me alertou sobre o desgaste emocional. Eles vão tentar te culpar até o fim, disse. Assenti, preparada. Continuei trabalhando, programando durante longos dias na startup para me manter firme. Meus colegas notaram que eu estava mais quieta, mas não compartilhei detalhes. À noite, me encontrava com Carla ou Denise, refinando o caso. Cada ligação da minha família parecia um teste, mas eu mantinha firmeza. Eles passaram anos tirando de mim, desprezando meus sonhos, e agora queriam piedade. Eu não iria conceder. O dia da audiência chegou e eu estava pronta. O tribunal em Albuquerque era mais frio do que eu esperava, o ar pesado com o peso do que estava prestes a acontecer. Fiquei em pé à mesa da parte autora, com minha advogada, Carla Martinez, ao lado, enquanto o juiz chamava o caso. Minha família estava sentada do outro lado da sala, meu pai com a mandíbula cerrada, minha mãe olhando para o chão e meu irmão encurvado, evitando meu olhar. A galeria estava quase vazia, apenas alguns funcionários do tribunal e Denise, que me lançou um aceno tranquilizador do fundo da sala. Respirei fundo, segurando a pasta de provas que levei semanas para compilar. Era o momento de recuperar minha vida. Carla apresentou o nosso caso com precisão. Mostrou os e-mails de confirmação do banco provando que o empréstimo estava em meu nome. Apresentou extratos bancários com pagamentos não autorizados vinculados à empresa do meu irmão. Os registros de transações do meu app, projetados na tela, detalhavam cada centavo que eu havia dado à minha família, milhares para as contas deles, nenhuma das quais eu havia questionado até então. Depus, com a voz firme apesar do nó no peito, explicando como descobriu o empréstimo de $50.000 graças ao alerta do vovô. O juiz ouviu atentamente, sem demonstrar emoção, enquanto eu contava anos de apoio à minha família apenas para descobrir que eles me traíram. O advogado dos meus pais argumentou que eles agiram por desespero, mas Carla rebateu com provas da fraude deliberada. A sala parecia sufocante, mas mantive os olhos no juiz, não na minha família. O veredicto veio mais rápido do que eu esperava. O juiz decidiu a meu favor, declarando o empréstimo fraudulento. Minha família foi condenada a pagar $15.000 em danos, uma fração do empréstimo, mas suficiente para responsabilizá-los. O tribunal também determinou que eles assumissem a responsabilidade total pela dívida restante, retirando meu nome do empréstimo. A empresa do meu irmão, já falida, foi oficialmente dissolvida, e seus bens foram apreendidos para pagar os credores. Meu pai e minha mãe agora enfrentam suas próprias dívidas, incluindo parcelas da hipoteca que não conseguiam pagar. As contas do cartão de crédito se acumulavam. O martelo do juiz ecoou nos meus ouvidos, um som de justiça, mas também de finalização. Eu havia vencido, mas a vitória parecia vazia ao olhar para os rostos derrotados da minha família. Não falei com eles depois da audiência.
Minha mãe tentou se aproximar, os olhos úmidos, mas eu virei o rosto. Meu irmão chamou meu nome, a voz aflita, mas continuei andando. Meu pai apenas ficou lá, em silêncio, ombros caídos. Saí do tribunal com Carla e Denise, o peso da traição deles ainda pressionando-me. Naquela noite, bloqueei os números deles. Sem mais ligações, sem mais mensagens, sem mais chantagens emocionais. Eu tinha acabado de carregar os fardos deles. Uma semana depois, me mudei para um novo apartamento no centro de Albuquerque. Era pequeno, mas iluminado, com uma vista das montanhas Sandia por uma única janela. Desfiz minhas poucas malas, roupas, livros, meu laptop, sentindo uma estranha mistura de liberdade e solidão. Passei anos construindo uma vida que eles não poderiam tocar. E agora era só minha. Denise me ajudou a me instalar, trazendo comida para a viagem e uma garrafa de vinho para celebrar. Você conseguiu, disse, erguendo a taça. Sorri, mas a dor no peito ainda persistia. Lutei por justiça, mas perdi a família que um dia pensei poder salvar. Soube por um amigo em comum que meus pais estavam lutando para manter a casa. Avisos de execução hipotecária começaram a chegar, as economias deles drenadas por taxas judiciais e dívidas. Meu irmão voltou a morar com eles, seus sonhos de ser um magnata da tecnologia desaparecidos. Uma parte de mim queria sentir pena deles, mas a lembrança das mentiras, do empréstimo, das zombarias e dos anos de exploração me manteve firme. Eu já havia dado o suficiente. Agora estava construindo um futuro para mim, um futuro onde a voz deles não poderia me alcançar. A poeira baixou após o julgamento, mas as consequências para minha família estavam apenas começando. Soube por um antigo vizinho que os Thornton haviam perdido a casa. O banco fez a execução quando meu pai e minha mãe não conseguiram manter os pagamentos da hipoteca, suas economias drenadas pelas taxas legais e pelos $15.000 do veredicto que me deviam. Eles se mudaram para um pequeno aluguel nos arredores de Albuquerque, muito longe da casa a qual se agarravam. Meu irmão Ryan não era mais o autoproclamado empreendedor. Sua empresa desaparecera, e agora ele trabalhava como atendente em uma loja de eletrônicos local, registrando clientes e repondo prateleiras. Não senti alegria ao ouvir isso, apenas um reconhecimento silencioso de que as escolhas deles haviam finalmente alcançados. Enquanto isso, minha vida tomou outro rumo. Meu esforço na startup de tecnologia valeu a pena, fui promovida a programadora principal. O aumento elevou meu salário para $80.000 por ano, o suficiente para bancar um apartamento moderno no coração de Albuquerque. Tinha piso de madeira, cozinha moderna e uma varanda com vista para as luzes da cidade. Decorei-o de forma simples, algumas plantas, um tapete aconchegante, uma mesa para meus projetos de programação. Cada canto daquele espaço era meu, conquistado com anos de determinação e sacrifício. Ainda assim, tarde da noite, olhando para o horizonte da cidade, sentia uma pontada de solidão. Eu havia construído uma vida livre do controle deles, mas isso custou os laços familiares que um dia esperei reparar. Reconectei-me com Scott e Ruth, antigos amigos da faculdade que mantiveram contato durante o caos. Em um café no centro, Scott fez a pergunta que pairava na minha mente: valeu a pena, Bailey? Ele disse, mexendo no latte. Cortá-los assim? Seu tom não era julgador, apenas curioso. Parei, traçando a borda da minha caneca com o dedo. O processo me deu justiça, mas o vazio era real. Ruth completou, a voz suave: você é mais forte do que qualquer pessoa que eu conheça, mas parece sozinha. Ela não estava errada. Eu havia conquistado minha liberdade, mas o silêncio no apartamento era mais alto do que eu esperava. As palavras deles permaneciam comigo, me forçando a refletir sobre o que ganhei e perdi. Olhando para trás, percebi as lições que esse episódio me ensinou. A traição da minha família, usando meu nome para um empréstimo de $50.000, mostrou a importância de estabelecer limites desde cedo. Passei anos dando dinheiro a eles, acreditando ser meu dever, apenas para descobrir que me viam como um recurso, não como filha. Se eu tivesse traçado essa linha antes, talvez tivesse evitado tanta dor. O processo, embora desgastante, foi minha forma de me proteger. Não se tratava apenas do dinheiro. Era sobre reivindicar meu direito a um futuro que tentaram roubar. A ação legal me ensinou que, às vezes, é a única maneira de responsabilizar pessoas, mesmo aquelas que você ama.
Meu app, que registrava a cada dólar que eu dava a eles, tornou-se meu escudo, a prova de que o mantra família em primeiro lugar era uma mentira. Não me arrependo das minhas escolhas, mas carrego o peso delas. Para quem está enfrentando algo parecido, familiares que tiram mais do que dão, que te culpam por sacrificar seus sonhos, estabeleça seus limites agora. Não espere até que eles tenham levado tudo. Verifique seu crédito, proteja suas finanças e não tenha medo de usar a lei, se for necessário. Você merece viver uma vida que seja sua. Se você passou por algo assim, compartilhe sua história. Fale nos comentários ou conte a alguém de confiança. Sua voz importa, e pode inspirar outra pessoa a encontrar a coragem de se posicionar.